Olá, trader! Seja bem-vindo ao Clareando o Mercado. Eu sou a Laine Souza. Se você está chegando agora, eu vou te apresentar como fazemos a leitura do preço aqui na Clarity Wizard School e por que ela é objetiva, consistente e replicável, tá? Bom, nós trabalhamos com um gráfico limpo, mas a nossa leitura não é o price action tradicional que a maioria de vocês conhece. Eu preciso esclarecer isso a vocês, tá? Muitos traders estudam metodologias como o Brooks, Elliott, né? As famosas ondas de Elliott, Richard Wyckoff, que sim, descrevem muito bem o comportamento do preço, elas explicam o que o mercado fez, mas exigem leitura interpretativa. Quando a gente fala de leitura interpretativa, abre aí um leque de opções. E a nossa escolha foi não trabalhar com esse nível de subjetividade, e sim com critérios objetivos baseados principalmente em deslocamento de capital, né? E como é isso? Aí aqui a leitura já é diferente. Nós buscamos entender por que o preço está se movendo agora. Não procuramos padrões visuais, ondas, não contamos ondas ou fases de mercado, tá? O que que a gente observa? Nós observamos quando o capital começa a mudar de lado. O preço, ele só se move de forma consistente quando existe deslocamento real de dinheiro. Então, a gente olha muito dinheiro, tá? Quando o capital muda de mão, estava na mão do vendedor, muda para a mão do comprador, e vocês escutam eu falando isso bastante, né? Quando isso acontece, né, a dominância muda junto e o gráfico começa a obedecer à lógica. Então, a partir desse ponto, o mercado ele deixa de ser emocional, deixa de ser interpretativo e passa a ser matemático, que é o que nós mais amamos, objetivo, e é aí que nós atuamos, tá? Então, essa foi uma explicação breve sobre o método, sobre a leitura. Acho válido deixar claro isso, porque quando eu falo de o price action avançado, nós estudamos, né, já vem na cabeça já essas metodologias bastante conhecidas e que realmente nós não utilizamos, tá bom? Agora que você entendeu como lemos o mercado aqui na Clarity Wizards, vamos ao gráfico. Deixa eu compartilhar meu gráfico aqui. E aí, no final de semana passada, eu fiz a leitura para vocês do índice e do dólar, né? E agora eu vou dar continuidade aqui. Essa é a mesma tela que eu deixei para vocês. E vamos ver se fez sentido essa mudança de capital que eu acabei de explicar, essa troca de poder. Quando a gente faz essas marcações, que é o mapa da mina, né? É um mapeamento de onde a gente viu que o mercado atuou na compra, atuou na venda, né? E aí, ele vai atuar novamente na venda, na compra? Que lado ele está? De quem é o poder, né? É isso que a gente vê. O poder é comprador ou é vendedor? Então, olha, eu fiz a leitura para vocês no final de semana, então vocês começaram a ver, acompanhar aqui o mapa da mina no dia 12 de janeiro, certo? Então, vamos ver se deu, a partir desses pontos que eu passei, se já deu uma clareza, uma compreensão. Então, vamos lá. O mercado aqui do dólar, eu estou aqui no 15 minutos, tá? 15 minutos. Então, o que aconteceu com ele no dia 12? Ele abriu um gap de baixa e foi buscar justamente o nosso ponto do dia. Então, tá aqui marcadinho dia, porque aqui ele precisaria definir um lado. Uma vez que ele foi testado, mostrou interesse na compra, ele pode ser testado novamente, né? Aqui o preço fez uma lateralização, porque ele está decidindo se essa ignição aqui tem continuidade, nós estamos do lado vendedor. Se ela é revertida, se ela sofre um processo de reversão
E aí a gente começa a ler esses detalhes, né? Precisa, para estar do lado do comprador, ele precisa mostrar, ele precisa assinar, então ele precisa fazer todos os processos necessários, né? Se a gente aguarda todos os processos aqui, depois que ele faz a reversão do movimento, né, mostrando que o lado é de compras, ele tem um deslocamento do preço. Aqui ficou muito claro que o interesse é comprador, né? Mas eu preciso testar onde ele decide. E aí sim vocês têm uma entrada que nós chamamos de obrigação do preço, né? O preço ele precisa cumprir alguns movimentos e nós chamamos de obrigação do preço, tá? Então significa que o lote vendido, né? O dinheiro que o capital tem vai ser aplicado na compra. A partir da onde? A partir do ponto de reversão confirmado. Então, se eu faço a entrada segura, eu tenho o lote pago, né? Esses lotes que a gente trabalha também, a gente não olha só o lado, tá? Essa leitura ali, eu fiz um resumo só para vocês entenderem basicamente o que não é porque ela é bem minuciosa mesmo. A gente, além de saber o lado do capital, a gente calcula também esse capital, a gente sabe exatamente o montante que vai ser aplicado ou que vai ser retirado. É uma leitura muito incrível mesmo e que exige é, muito estudo, né, para conseguir fazê-la, mas, como eu disse, é replicável, tá? E não é subjetiva, isso é o mais importante. Ela tem um passo a passo, gente. Ela é clara, é objetiva, é matemática, tá bom? Então, vamos lá. Então, Lani, aqui eu estou vendo pela sua marcação que aqui também é uma divisão. Se eu faço o teste no ponto de reversão apoiado no suporte, né? Eu tenho aqui um alvo obrigatório a cumprir, tá? Ele sobe mais para pagar o lote, para cravar o lote, né? E aí vocês têm que observar se o mercado está mudando o lado. Então, a partir desse ponto que ele ainda está apoiando, está pagando obrigações. Quando ele invade a região, aqui ela foi estruturada novamente pelo ponto de reversão, então os movimentos, conforme eles vão acontecendo, ele vai ajustando as estruturas, né? E ao longo do dia vocês vão trabalhando isso. Bom, se esse aqui é o novo ponto que decide entre comprados e vendidos, então, quando ele perde esse ponto aqui, que é comprador, ele não pode mais ir até aqui, ele só pode ir até aqui. Então, vocês vão desenhando, né, o preço. Aqui já virou, se ele passa para o comprador, aqui é a obrigação, tá? Não é mais aqui, porque ajustou a estrutura de vendas. E aí ele começou a ficar, no final do dia, um mercadinho já ajusta, ó. O vendedor e o comprador ficaram muito próximos para trabalhar e é por isso que ele lateraliza, tá bom? No dia 13 de janeiro. Então, eu estou avaliando com vocês aqui, não toda a leitura, mas para quem está começando, está acompanhando pelo mapa da mina, para vocês verem como funciona a obediência. Olha isso aqui, gente, cravado semanal. Então, eu mostrei para vocês na aula passada que ele tinha que testar o semanal, né? Então, ele foi lá e testou, e só depois que ele testa. Aí ele testou, se ele estava num processo aqui de mudança, de reversão, né? Aqui a gente no semanal, a gente tinha, deixa eu colocar lá no semanal, fica para relembrarmos, né? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu que a gente tinha um investimento aqui na alta e o mercado mostrou que o interesse é na venda. Ele consumiu todo o lote, agora ele tem uma oferta maior do que a demanda. Mas isso precisa ser testado, ser assinado, né? E aí, por isso eu marquei esse ponto para vocês, né? Quando ele inicia o processo de alta, isso aqui passa a ser alvo, né? Porque dentro do contexto a gente entende que ele vai testar o desequilíbrio, onde desequilibrou, onde tem mais oferta que demanda, tá? Então, a gente está o tempo todo vendo o dinheiro, né?
Então, deixa eu voltar lá no 15 minutos. Então, ele foi lá testar lindamente, né? Quando vocês viram o preço tocar aqui, opa, é o teste que a Elaine falou que ia fazer. Então, se ele obedecer e mostrar que sim, está a favor da venda, nós podemos entrar vendidos, né? E como é que ele obedece? Ele tem que fazer o processinho que ele tem que fazer, que vocês vão aprender, tá? E depois também ele tem um alvo obrigatório, que foi atingir já no final do dia, tá bom? Aqui, olhando, analisando ainda os pontos marcados, vocês vão ver que quando ele tenta sair, falha, tá? Produz deslocamento a favor da compra, testa, tem de novo uma obrigaçãozinha do preço a cumprir, tá? Ajustou a estrutura no ponto de reversão, enfim, vocês conseguem ler tudo isso daqui, tá? Então, os pontos aqui, ele vai te dizer no lado, se vocês colocarem no H1, por exemplo, fica mais claro, né? Quanto mais a gente aumenta o tempo, vai ficando mais claro. Então, quando ele testa aqui o semanal, né? Já no dia 15, ó, isso aqui mostra que é uma exaustão, né? Porque ele foi testar com impulsão, com força, e sendo perdido, esse lote já é retirado, tá bom? Aqui fica também claro um processo de reversão, falha em ser vendedor, consigo confirmar a favor da compra. Nesse processo aqui, a gente já tem um alvo obrigatório a cumprir. Então, no 60 sempre vai ficar mais claro, e aí eu preciso que vocês tenham realmente a paciência que todo trader tem que ter para esperar os movimentos acontecerem, tá? Então, vamos voltar, então, à leitura continua a mesma. O preço ele está fazendo o que nós já desenhamos. Então, nada mudou, tá? A única coisa que eu vou tirar aqui, então, para entender, é uma sequência, né? Então, eu fiz o vídeo passado e a leitura, ela é longa mesmo, porque olha só onde eu passo os alvos, olha, lá embaixo. Então, eu faço uma leitura de swing aqui para vocês e de day trade também. Faço os dois, tá? E aí, quando a gente fala de day trade, eu tinha comentado com vocês na aula passada, se vocês lembram ou pode rever o vídeo, essa trava aqui, caso falhasse, né? Abrisse abaixo, um lote seria retirado, né? Imediatamente, mas e ele foi retirado. Aqui deu. Por que está retirando? Porque confirmou a favor da compra, está falhando. Deu 11 pontinhos, mas tá bacana, né? Se ele consegue se manter aqui de novo, né? Ó, aí ele já tem que vir até aqui, que era o ponto que eu tinha marcado para vocês. Na queda ele trava aqui de novo, então esse comprador segura, tá? Agora aqui a gente viu que ele conseguiu sair pelo H4, né? Quebrar um pouco aqui, fazer teste para possível continuidade. Deixa eu ver se eu vou desmarcar ou fazer alguma atualização de marcação aqui. Tá, nesse contexto aqui, o ponto mais importante do H4 é esse, então eu vou mudar, tá? Esse continua ainda sendo importante, eu vou deixar. Esse daqui, por enquanto, não. Vocês vão trabalhar esses dois pontos, tá? Ó, esses dois. Esses aqui não tá lá para cima, né? E já tem aula explicando, vou deixar, tá? Então, esse aqui, ó, é o mais importante, tá? O deslocamento dele não foi muito legal, foi muito pouquinho, mas ele já tá fazendo o processo de teste com falha, tá? E aí vamos aguardar a continuidade disso daí. Olha o negócio aqui. O dinheiro que ele tem para ir até onde? Ele tá indo aqui. Vou deixar um alvo aqui para vocês mais curto, tá? De H4. E é o que ele busca primeiro aqui nessa queda, tá bom? Então, o que eu estou fazendo? Estou olhando, considerando que o preço consiga ser vendedor, que capital que ele vai investir aí? Então, é isso que eu estou olhando, tá?
E seria exatamente este. Tudo bem? Então, nós vamos continuar com a mesma leitura que ainda não desconfigurou, tá? Aqui ele mostra uma oferta maior, testa com falha a favor da venda, paga a obrigação dele, que é o fechamento de V. Agora ele precisa conseguir confirmar abaixo do diário aqui, tá? Porque aqui é onde ele ativa esse vendedor importante, tá bom? Do dia. Se ele conseguir ativar esse vendedor, isso aqui passa a ser o alvo micro aí de intraday, tá bom? E os outros, continuamos com o principal, este que é o do mês, tá? Então, o objetivo dele é buscar aqui e depois lá embaixo, pagando a liquidez toda, tá bom? Olá, se esse diário que eu tô vendo que tá difícil passar, se ele não conseguir passar, aí vocês têm que ver o vendedor mais importante aqui, que é esse que eu marquei, o H4, ó. Ele tem que superar esse ponto de reversão, não só esse, mas o semanal que ele já testou. Então, se ele voltar, então quer dizer que a oferta que a gente viu que é mais do que a demanda não teve aceitação. Tá falhando o movimento, tá? Tudo isso aqui que ele trabalhou para tentar a continuidade vira um PLS, ele estoura para cima, tá? E isso é o que acontece. Então, por isso que vocês têm que saber os pontos importantes, esperar o preço deslocar, confirmar, aí você já sabe até onde ele vai. Deslocar, confirmar, já sei até onde ele vai, tá? E o índice? Vamos ver os pontos do índice se obedeceram? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou fazendo a transmissão certa da tela aqui. Tá. Então, vamos lá, dia 12. Será que essas marcações ajudou, meu Deus do céu? O mercado abriu aqui, então já fiz um deslocamento abaixo. Se aqui divide comprador de vendedor, então pense comigo. Eu já fiz um deslocamento abaixo, Lani, um dia antes. O que que eu preciso agora? Testar. Se testar, tá aceita essa oferta? Tá. E aí você tem o aceite, depois o teste assinado para ir até onde eu posso ir. Eu tô vendo que aqui trava. Então, eu poderia ter pegado essa venda só até aqui, porque eu ainda não sei calcular o lote, Lane, não sei calcular a liquidez, mas eu tô vendo que você marcou aqui. Então, me ajudou sim, né? Aqui ele trava de novo no comprador, cai forte e fecha. Fechou significa que o comprador está mostrando força, mas ele faz um pullback e consegue chegar até o próximo. Só que esse próximo, como era o final desse trio de compradores, né? Mais importante, ele joga e faz o processo de reversão imediata. Vocês poderiam comprar até aqui ou esperar ele quebrar tudo, fazer pullback, aí sim pegar quem? Uma obrigação do preço, certo? Por que não é mais aqui, Laine? Porque eu só tinha essa linha, mas aí agora você já tem que estruturar, porque ele ajusta. Primeiro ele testa e depois ele ajusta, tá? E aí nós ficamos com um nível agora de ajuste menor, porque ele já trabalhou quem ele tinha que trabalhar, o ajuste ficou aqui nesse ponto. Aqui é o meu comprador e aqui é o meu vendedor. E agora, Luane? Como é que eu faço? Para vender ou para comprar? Para comprar, você tinha que esperar ele sair aqui, para vender aqui, tá? Então, no outro dia, o que que ele faz? Você já entendeu esse contexto aqui? Você já sabe onde está o ajuste, onde compra, onde vende, né? E agora? Então, ele fez o impulsionamento para alta e voltou para o vendedor, quebrou a estrutura de compras, tá? Então, quem estava investindo, volta e muda a mão. Isso aqui precisa produzir um deslocamento. Ele falou que era vendedor, mas eu não sei se ele é vendedor mesmo ainda, para eu tirar meu dinheiro daí. Aí ele falou que ele produziu um deslocamento. Então, beleza, deixa ele fazer a assinatura, ele faz com o pullback, aí você pode tirar seu dinheiro, tá? Os pontos, gente, principais que eu falei muito para vocês, que é esse aqui do ano. Então, esse topo do ano, então, como a gente disse na leitura da aula passada, que ele poderia sim vir testar novamente o topo do ano. E vocês teriam uma excelente compra para fazer. E aí ele vai lá e te dá um alvo um e o alvo 2, né? Na compra, perfeita no topo. Nossa, Laine, essa aqui foi com falha.
E aqui ele trabalhou o processo de reversão em cima do topo do semanal, posso comprar, né? Quando ele consegue sair da lateralização, formando um PLS, eu posso comprar? Não, eu vou esperar ele deslocar e eu vou comprar só quando ele testar, porque eu sou o trader mais analítico, eu tenho paciência para esperar a melhor foto e todas as confirmações. Então, sua entrada foi aqui, né? E aí ele vai lá e crava o ponto principal do H4. Olha que lindo isso. A gente vê a dificuldade que o preço tem de passar daqui, porque é um preço exato que define compras de vendas. Não é aleatório. Nossa, Laine, aqui você deixou um presente para gente, porque entre esse H4 e esse, você deixou aí para nós 1.400 pontos. Então, significa que se ele avançar, entrar a região de comprador, fizer pullback, eu posso comprar? Ah, Lane, mas não foi no mesmo dia. Mas ele tinha capital para isso? Que lote que você tinha que pegar aqui esse dia? Que dinheiro que estava capitalizado aqui para finalizar o dia, tá? É tudo isso que vocês têm que ver. As linhas vão ajudar, mas vai ficar melhor ainda quando vocês saber os movimentos que o mercado precisa fazer para obedecer elas, tá? Então, aqui, lindo, né? Obediência. Aqui ele tinha que vir aqui, ele crava, perfeito, tá? Faz o processo de reversão a favor do comprador, volta lá para tentar invadir a região, falha e volta aqui, seria a nova obrigação. Essa barra de exaustão, de impulsão, a gente vê ó, claramente que, né, ela é uma exaustão, porque ela falhou o semanal, passa um traço, espera deslocamento, o back vende, tá? Agora, o que que nós lemos aqui, né? Esse alvo estava desenhado para gente, né? Eu desenhei para vocês. Ele poderia testar o topo do ano, mas se ele conseguisse superar aqui, aqui era o alvo. Deslocamento desses investimentos que eu fiz para vocês aí, as projeções na aula passada. E agora, essa região que ele está, isso aqui é uma região forte de venda e agora de compra, que ele está apoiado aqui. Ele falhou o movimento aí nessa invasão? Numa continuidade, eu posso buscar esse alvo como objetivo, ou esse novamente, né? Ou se eu falhar essa impulsão para alta, Lane, deixa eu fazer a marcação aqui agora para vocês, tá? É a mais importante aqui, e eu vou deixar aqui, ó. Pronto, mais bonitinho para vocês. Na continuidade, buscar aqui, tá bom? É, E aí, Lane, eu fiz a impulsão, a trava para alta. E se falhar? O que que vai acontecer com a gente, né? Eu preciso ver onde ele mostrou a demanda, tá? Nesse contexto macro. Quem investiu aqui, tá bom? Se ele faz esse processo, ao contrário de fechamento, esse investimento a gente está retirando para buscar um ponto mais abaixo, né? Deixa eu ver como seria isso daqui. Para a gente calcular um nível e depois ver se ele faz sentido nos pontos de investimento, tá? É, perdendo aqui. Na verdade, eu vou tirar ele aqui mesmo. O ajuste tá aqui, tá? Se ele cai, gente, aí ele vai querer buscar esse ponto aqui, tá? Ó, esse ponto aqui. Vou tirar essa fibra. A fibra é legal porque ela vai bater nos níveis bem certinho, tá bom? Vou deixar mais aberto assim para vocês não terem muitas linhas. Essas aqui eu já vou tirar, já foi trabalhada, já deixou uma região mais fluida para trabalhar, ficou bacana também, tá? Então, o preço caindo, ele vem buscar aqui. Isso aqui pode segurar, para só então ele fazer o acionamento do comprador novamente e buscar os objetivos, tá? Agora, se ele cai aqui dentro, deixa eu só marcar outro ponto aqui para vocês. Mais seguro para esperar, tá?
Ele tem esses pontinhos aqui ainda que tá importante. Tudo bem que se ele confirmar aqui, ó, perder esse topo, né, a gente espera esse comprimento. Mas, como isso daqui foi um ponto de reversão importante, um PHR, né, 2, então o ideal é esperar ele passar esse ponto, trabalhar aqui primeiro, porque aqui, ó, a gente tem dois comandos importantes atualizados aí nesse núcleo, tá? Então, eu vou deixar esses dois aqui importantes ainda. E a nossa leitura macro é lá no 173.656. Deixa eu ver se ele fez alguma atualização dessa leitura, se ele permanece igual. Permanece a mesma coisa, tá? Essa demanda aqui pelo diário, ela não poderia estar dessa forma. Aqui a gente viu que ele devolveu tudo bonitinho, né? Pagou. Se a gente colocar o momento exato que ele aceita, vai bater lá mais cravado ainda, não precisar nem sobrar essa ponta, tá? É, esse momento aqui que ele mostra uma demanda maior, esse deslocamento poderia ser mais fluido para a gente confiar, tá? Então, ele ainda está, ele confirmou o deslocamento, né? E aí ele pode testar aqui de novo para dar o aceite e a continuidade para vocês. Onde é que está essa confirmação, gente? Deixa eu ver aqui. Essa confirmação, exatamente nesse ponto que eu passei aqui agora, ó, tá? Esse pontilhadinho aqui, 165,197, produziu deslocamento. Então, se ele falha aqui, ó, essa continuidade, ele vai lá testar o ponto mais importante, tá? Onde o semanal confirmou um deslocamento, depois de dizer que ele é mais comprador. Aí, aqui sim, ele confirmando, faz um processinho de reversão. Pode ser no 15, no 30, aí sim fica bacana, tá? Para vocês fazerem essa escadinha aqui, tá bom? O que ele não pode é falhar. Se ele vier aqui e não fizer o teste bonitinho, assim, cravado, e adentrar essa região, ele pode estar querendo produzir uma falha para buscar esse comprador. Aí ele faz uma falha de movimento, e se falhar, aí vai reto, tá? Então, vocês vão ficar atentos a esses pontos, já entendendo a leitura macro do ano, do mês, que eu não vou voltar porque ainda continua a mesma. Aí vocês têm que pegar a sequência de vídeo desse e do vídeo passado que eu fiz para vocês, tá? Como a leitura é muito extensa que eu faço aqui, eu não estou nem colocando outros ativos, né? Ações, ou que a gente estava olhando, Gold, Nasdaq, não estou colocando, porque o intuito aqui não é nem os ativos, é mais ensinar mesmo, mostrar como ler o preço. E se essa forma de leitura fez sentido para você, é exatamente isso que ensinamos de forma estruturada na Clarity Wizards, né? E no dia 10 de fevereiro, abrimos novas vagas para a formação completa da escola. É uma formação voltada para quem busca clareza na leitura, assertividade nas decisões e consistência no processo, sem depender de sinais, sem depender de padrões e, principalmente, interpretações subjetivas, que eu estou lendo uma coisa, outra pessoa está lendo outra. Não, a gente vai eliminar isso, né? E trabalhar só com objetividades. Não se trata de um curso rápido, tá? É uma formação de 3 anos, pensada para desenvolver leitura técnica, raciocínio lógico e autonomia real do preço no mercado, tá? Até a abertura das vagas, eu pretendo continuar trazendo conteúdos como este, mostrando na prática como funciona a nossa leitura, o nível de assertividade, o que ela proporciona, o padrão de formação que oferecemos, tá? E se você quer acompanhar, entender se essa escola faz sentido para o seu momento como trader, fica por aqui, segue o canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!